Olá, bom dia. Era fim de tarde quando uma senhora de 67 anos foi esfaqueada por um ladrão em Águas Claras. A neta dessa idosa saiu correndo, mas viu a avó ser brutalmente agredida. Por sorte, muita sorte, essa senhora sobreviveu aos ataques de um criminoso covarde, cruel, sem apreço pela vida de um outro ser humano, sem consideração pelo emocional de uma menina que viu a avó quase morrer à base da facada. O crime foi antes de anoitecer e em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Ou seja, ninguém está a salvo. Eu sou Felipe Malta e o SBT Brasília já está no ar. Em instantes, o SBT Brasília volta ao vivo, direto de Águas Claras, onde uma senhora de 67 anos foi esfaqueada e quase morreu na frente da neta. Nós voltamos já. Agora, 11h50, estamos ao vivo e vamos direto com Kátia Gomes em Águas Claras. Bom dia, Kátia. Bom dia, Malta. Olha, era ontem, 5h46 da tarde, quando uma senhora de 67 anos estava sentada exatamente nesse meio-fio, ao lado da neta, quando um homem passou, abordou essa senhora, deu 3 facadas nas costas e ainda roubou os documentos dela. A câmera de segurança flagrou tudo e mostra a netinha dela levantando da calçada, assustada, e vindo até esse ponto aqui, próximo à porta do condomínio, onde essa idosa de 67 anos mora. Foi aquela câmera ali de segurança que flagrou toda a ação. Durante o dia, uma senhora de 67 anos, sentada tranquilamente na porta do próprio prédio, acabou sendo esfaqueada. O SAMU foi chamado para fazer o socorro dessa mulher, né? Ela estava estável, o estado de saúde dela era bom e ela preferiu ir sozinha para o hospital. Disse que tinha condições de procurar um hospital. Eu conversei agora há pouco com uma funcionária aqui do prédio, ela não quis gravar, não quis dar entrevista, inclusive foi uma orientação da síndica não falar sobre o assunto, mas ela disse que a senhora saiu hoje cedo acompanhada dos filhos. Ela disse que ela deve ter ido até o hospital tomar aquela injeção, né, antitetânica por causa das facadas. Segundo a polícia, essa mulher passa bem, né? O estado de saúde dela é bom, mas aí fica um susto e um medo. Conversei com alguns moradores aqui de Águas Claras, Malta, e eles falaram que estão assustados e ficam até com medo de dar entrevista. Por isso, né? Foi um crime em plena luz do dia, né? Uma mulher que estava sentada na porta do próprio prédio que acabou sendo esfaqueada, Malta. Pois é, e a gente fica aqui pensando, o que dizer para essa família, né? Porque muitas vezes a gente pode ser alvo de um crime por desatenção, por estar num lugar isolado, em que você não consegue pedir socorro de forma tão rápida, mas ali não. É uma das avenidas mais movimentadas de Águas Claras, uma idosa sentada ao lado da neta. Olha o movimento de carros, motos e pedestres atrás. E aí vem um homem, entra em luta corporal com essa senhora e, num desprezo completo pela vida dela, pelo emocional daquela menina que viu tudo, desfere golpes de faca. A gente já viu outros casos semelhantes e a vítima morre, porque uma facada ou a pessoa dá sorte de atingir um local que não coloca a vida dela em risco imediatamente, ou pega uma artéria ou veia importante do corpo e a pessoa simplesmente morre no local. Kátia, o boletim de ocorrência informa, inclusive, que houve uma resistência e que eles entraram em luta corporal, não é isso? Exatamente, no vídeo é bem claro, né? Dá para perceber ali que eles entram em luta corporal, a idosa ela chega até a cair no chão e é nesse momento em que o criminoso esfaqueia ela 3 vezes nas costas. E Malta, detalhe que pelo vídeo, né, eu estava olhando, observando e essa ação durou apenas 10 segundos. Então assim, é em questão de segundos mesmo que uma pessoa pode acabar perdendo a vida. Essa idosa de 67 anos, ela teve sorte, os cortes foram superficiais, então nada aconteceu. Mas como você disse, Malta, se tivesse pego em alguma veia, né, uma artéria importante, essa mulher poderia não ter sobrevivido. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. A nossa solidariedade a essa família vítima de uma violência inexplicável. A gente vai continuar nesse caso e em breve esperamos noticiar a prisão desse criminoso. Continuamos ao vivo agora com Paulo Vitor Tatuzinho. Bom dia, Tatu. Depois de uma semana de intensa cobertura do caso Lázaro, parece que essa história
que no começo parecia filme de terror, depois virou vida real mesmo. Parece que isso está chegando ao fim, né? Com certeza, Malta. Boa tarde, bom dia para você, a todos assistindo ao SBT Brasília. Nós falamos ao vivo aqui novamente de Girassol, distrito que durante esses cerca de 20 dias aí abrigou as forças de segurança aqui na Escola Municipal Alto da Boa Vista. Hoje o que a gente vê é isso aqui, ó, Malta. Tranquilidade nas ruas e avenidas do pacato distrito de Girassol, que fica em Cocalzinho de Goiás. As pessoas agora caminham tranquilamente. Tudo bem com a senhora? Bom dia. Agora o distrito está mais calmo. Tá. Ixi, melhorou 100%. Foram dias de muito agito, né? Foi. Trouxe até meus netos da roça, porque eles não ficou lá com medo. Muito susto. Muito. Os bichinhos não podiam nem assistir o jornal que ficava... O jornal ficava se tremendo. Não, vó, não quero ver isso, não. Tava com medo. Tava demais. A mesma coisa, senhora. Agora já pode voltar a pedalar, a caminhar tranquilamente. Tem mais. Agora é só tranquilidade. Graças a Deus. Lázaro assustou vocês aí durante esses dias, né? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Principalmente o pessoal da roça, né? Que não tava deixando suas casas, né? Qual é o nome da senhora? Danúbia. Dona Danúbia, obrigado pela atenção. Bom almoço para vocês aí, viu? Obrigado pelo carinho, viu? E que a paz volte a reinar. Tá aí, Malta. Essa realidade que a gente encontra aqui no distrito de Girassol. Inclusive, a gente estava conversando com alguns moradores, comerciantes. Eles disseram que depois da captura e morte de Lázaro Barbosa de Souza, todas as pessoas, os motoristas que passam aqui na rodovia BR-070, eles param aqui na frente da escola para tirarem fotos e vídeos por conta dessa caçada, que foi a maior, né, a caçada com o maior tempo durante uma força policial, ficou tanto tempo atrás de um criminoso como foi essa, atrás de Lázaro Barbosa de Souza. E hoje, esse local aqui agora é assim, ó, só tranquilidade, não se vê mais viaturas, nem homens trabalhando na força-tarefa como antes, e as pessoas voltam a viver tranquilamente, novamente, aqui no distrito de Girassol, meu querido Malta. Obrigado, Tatu, pelas informações. No começo havia informação de que Lázaro seria enterrado em Edilândia, possivelmente ao lado do túmulo do irmão, o Deusdete, que também é um criminoso, e que estava enterrado ali. Mas no fim das contas a família optou pelo cemitério de Cocalzinho, em Goiás, e Lázaro foi enterrado ontem. Vamos ver a reportagem. O caixão chegou ao cemitério municipal Dona Dil, em Cocalzinho de Goiás, no meio da tarde. Foram cerca de 120 quilômetros de Brasília até aqui. O corpo de Lázaro foi velado por meia hora em uma capela reservada aos familiares. A esposa dele estava bastante emocionada, né? Dava para perceber, né? Chorando bastante. A sua filha, que eu acredito que tem uns 4 anos de idade, também estava presente. E alguns outros familiares próximos deles que estavam presenciando ali o fato do caixão estar aberto. Cerca de 20 pessoas acompanharam o enterro, entre familiares e agentes funerários. Não houve presença de moradores e curiosos. Foram 3 dias desde a morte de Lázaro na segunda-feira. A expectativa era de que o corpo dele fosse enterrado junto com o do irmão em Edilândia. Mas a família optou mesmo pelo cemitério aqui de Cocalzinho de Goiás. A família foi embora sem querer falar com a imprensa. Segundo o coveiro responsável pelo cemitério, eles disseram que devem voltar para construir um jazigo para Lázaro. Alguém da família falou comigo que nos procurará novamente para poder estar fazendo um jazigo para ele, né? Porque o sepultamento foi um sepultamento simples, né, no chão, e disse que nos procura para fazer um jazigo. E em Goiânia, o governador Ronaldo Caiado homenageou as equipes de segurança que durante 15 dias participaram da força-tarefa para capturar o serial killer. O governador Ronaldo Caiado fez a revista Tropa e agradeceu a cada batalhão e polícias envolvidas na operação. A solenidade aconteceu durante a inauguração da reforma do Comando de Missões Especiais aqui em Goiânia e contou com a presença também das Forças de Segurança do Distrito Federal. O governador fez questão de reconhecer o trabalho dos policiais e destacar as dificuldades que eles tiveram em vasculhar uma área que, segundo a Secretaria de Segurança Pública, era equivalente a 100 mil campos de futebol e que, por isso, a integração entre todas as forças de segurança, por terra e pelo ar, foi fundamental para chegar ao fim dessa caçada. Eficiência em cada uma das ações, integração das nossas polícias com todas as outras e, com isso, os resultados são esses obtidos. E aí, volta a paz, não tivemos nenhum incidente a mais que não fosse em relação ao Lázaro. O restante da população
totalmente resguardada e protegida. Autoridades militares e políticas prestaram suas homenagens às forças envolvidas. A mega operação em busca de Lázaro Barbosa ganhou destaque nacional e chegou ao fim depois de 20 dias, começando no Distrito Federal e terminando na cidade de Águas Lindas de Goiás. Foi um sucesso. Tentamos de todas as formas capturá-lo, alguns policiais chegaram a verbalizar com ele, mas ele não quis se entregar. E aí o desfecho todo mundo já sabe. Mas mesmo com a captura e morte do maníaco, as forças de segurança continuam na região, agora investigando os crimes. O trabalho continua. A nossa polícia judiciária continua lá, levantando o porquê, a quem interessava a presença dele, de que maneira ele tinha tanta facilidade para se deslocar, se alimentar e ter informações do deslocamento das nossas tropas. Então, este é o ponto principal. Quanto ao tempo, eu confio no meu secretário, no meu comandante da Polícia Militar, no meu delegado responsável, pela Polícia Civil, e como tal, eles sabem a hora, o momento e como agir. De volta ao DF, na Fercal, uma filha e o genro, marido dela, foram presos em flagrante após agredirem uma idosa de 78 anos. Segundo informações da Delegacia de Sobradinho 2, responsável por esse caso, o casal teria passado a tarde ingerindo bebida alcoólica e depois foram até a casa da idosa, que reclamou da conduta da filha e do genro. Aí os dois começaram a agredir a senhora com ameaças, xingamentos e, por fim, espancamento. A idosa está internada no hospital de Sobradinho com lesões no rosto, nas pernas e nos braços. Essa filha e o genro já tinham agredido a senhora outras vezes e ela, inclusive, tinha uma medida protetiva que proibia que eles se aproximassem dela. Infelizmente, não foi o suficiente para impedir novas agressões. Os acusados agora vão responder pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal, injúria, ameaças e descumprimento de medida protetiva. Tudo isso agravado em face da idade da vítima. A polícia está à procura de um ladrão que invadiu um apartamento no sudoeste na madrugada de quarta-feira. Como era no primeiro andar, ele usou uma escada para entrar no apartamento por fora do prédio. A terceira DP divulgou imagens de circuito de segurança em que o suspeito dos furtos aparece circulando na região. Em uma dessas gravações, o ladrão aparece carregando a escada que usou para invadir o apartamento, onde, segundo a polícia, furtou vários objetos enquanto o morador dormia e nem se deu conta do que estava acontecendo. O delegado que investiga o caso espera receber denúncias anônimas de quem possa ter visto esse criminoso. Procura o motorista que atropelou e matou uma mulher de 42 anos de idade em Taguatinga no momento em que ela atravessava a faixa de pedestre. O acidente foi durante a madrugada na QNL 13/15. A vítima chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu e morreu ainda no local. Nenhuma imagem desse acidente foi divulgada por enquanto, mas se você viu ou sabe de algo que pode ajudar a polícia a encontrar esse motorista, ligue 197. Você não precisa se identificar. E pessoal, amanhã é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. É uma data que celebra a aprovação da primeira lei contra o racismo aqui no Brasil. Motivo de comemoração? Sim, mas também de muita reflexão do que ainda é preciso mudar no nosso país. Em maio do ano passado, as últimas palavras de George Floyd, durante uma violenta abordagem policial em Minneapolis, nos Estados Unidos, rodaram o mundo. Casos de violência envolvendo pessoas negras têm ganhado cada vez mais destaque, sendo compartilhados em questão de segundos na internet. Foi o caso da morte de João Alberto, no supermercado no Rio Grande do Sul. O homem negro, mesmo dominado por seguranças, foi agredido até não resistir mais. Há casos de discriminação racial que podem não terminar em tragédias como essas, mas deixam feridas difíceis de cicatrizar. Primeiramente, vou contar um caso que aconteceu agora nesse sábado, quando eu fui à Feira do Guará. Chegando lá, eu e minha companheira, né, fomos arrumar o meu computador e na banquinha já tinha uma senhora e essa senhora toca no meu cabelo, a senhora fala coisas do tipo, achei que era
peruca. É muito humilhante pra mim, é muito também desgastante, porque desde a infância a gente vem sofrendo esse tipo de abuso, né, de preconceito, de racismo. Aos 50 anos de idade, o delegado Ricardo Viana diz que já sofreu diversos ataques racistas. O mais doloroso aconteceu em agosto do ano passado, em uma lanchonete no Lago Sul. O que mais me afrontou e me desagradou não foi a violência em minha honra. Claro que isso me maculou. A primeira coisa, eu estava diante da minha filha, mais nova, uma pessoa que me idolatra, né? Viu o pai sendo subjugado ali até tomar uma atitude. E, em segundo lugar, não só a violência à minha cor, aos meus parentes, como afrodescendente, a minha honra subjetiva. Mas ele usou da violência física para externar isso. Ele me empurrou, ele jogou sandália, ele me xingou, ele me insultou. Então, tudo isso me deixou muito assustado nesses meus 50 anos de vida, como a humanidade se encontra cruel e resistente a aceitar que nós, negros, temos mais semelhanças do que diferenças com os não negros. No dia 3 de julho é comemorado o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Também nessa data, há 70 anos, foi aprovada pelo Congresso Nacional a Lei Afonso Arinos, a primeira a tornar o racismo um crime no Brasil. Foi o início da luta a favor da igualdade no país. Hoje, quem comete crime de racismo pode pegar até 3 anos de prisão e multa. Talvez seja o primeiro passo que forneceu, que garantiu cidadania aos negros, a partir do momento que o Estado fala: nós erramos com vocês por terem escravizados, e nesse momento nós sabemos que o racismo existe, e a partir do momento nós iniciaremos uma reparação aos senhores a partir do direito penal. Mas a existência de legislação não previne a prática desse tipo de crime. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal afirma que entre janeiro e maio do ano passado foram registradas 178 denúncias envolvendo injúria racial no DF. No mesmo período deste ano, esse número saltou para 205 ocorrências, um aumento de 14%. Um desses casos foi o da cantora de casamentos Laís Raquel, que em julho do ano passado precisou ouvir da cliente que deveria alisar o cabelo para o evento. O que mais me deixou chocada foi a parte que ela falou que tudo tinha que ser perfeito. E aí quando eu vi, então, meu cabelo não entra no padrão de perfeição. Daí nós temos hoje uma grande percentual, a maioria do percentual da população carcerária é negra, maioria das pessoas abordadas negras, maioria das pessoas vítimas de violências negras. Então, o que eu desejo com esse dia de conscientização? Que mais políticas públicas sejam voltadas para nós afrodescendentes, para que um dia nós possamos falar que nós estamos em pé de igualdade, assim como prevê a nossa Constituição, com as pessoas não afrodescendentes. Eu quero deixar esse recado para você que enfim, tocou no meu cabelo, para você que atravessou a rua, que não faça isso, por favor. É um pedido aqui, que a gente sente muito quando vocês fazem esse tipo de coisa, porque trazem traumas que a gente carrega desde a infância e retornam na nossa mente, sabe? E aí a gente precisa tá se tratando por coisas de racismo, por causa de racismos por conta do racismo que vocês fizeram com a gente, sabe? Aqui vai uma lição que eu não tinha aprendido até passar por algo que me fez tão rico. E não de luxo, é de valor. Mas a verdade é que pra mim é mais que isso. Riqueza mesmo é ser quem sou. Denúncias de racismo podem ser registradas em qualquer delegacia ou na delegacia eletrônica no site que está aí na tela para você, pcdf.df.gov.br.
Pessoal, o assunto agora é saúde. O agendamento de vacinação está aberto para pessoas com 46 anos de idade. E a Secretaria de Saúde anunciou que não criará novos grupos prioritários. No Distrito Federal, a vacinação seguirá apenas por faixa etária. A medida, no entanto, não atinge as profissões que já iniciaram a vacinação. Lembrando que quem agendar e não comparecer para o atendimento tem até 5 dias para procurar a unidade selecionada para a vacinação. Caso contrário, vai ter que agendar de novo. O GDF informou também que não vai mais falar a quantidade de doses recebidas de cada fabricante para evitar que as pessoas tentem escolher vacina. O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, comentou durante uma coletiva ontem à tarde as denúncias de que professores já vacinados estariam relacionados para receber a dose única da Janssen. E até mesmo sem saber, esses profissionais procuravam o ponto de vacinação para receber uma terceira dose. Por isso, a pasta vai começar a fazer um cruzamento de dados antes de qualquer lista de profissionais da educação ou de outras áreas ser liberada. Sobre as doses destinadas aos rodoviários, a Secretaria informou ainda que vai remanejar as quase 4.000 doses que sobraram da imunização desses profissionais. Pois é, e foi o Ministério Público do Distrito Federal quem recomendou à Secretaria de Saúde a dar prioridade à vacinação por idade e não acrescentar mais nenhum grupo como prioritário. O coordenador da força-tarefa que monitora a execução do plano de imunização no DF, o procurador José Eduardo Sabo, comentou a decisão. Agiu bem o governo do Distrito Federal em dar cumprimento ao Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação, o PNI, abstendo-se de inserir quaisquer outras categorias profissionais. A sociedade, em verdade, está ansiosa por ser vacinada pelo critério de idade. Vamos seguir a idade, vacinar os que têm 47, 46, depois 45 e seguindo. Todos têm direito. Uma boa notícia, o GDF informou que 100% da população brasiliense acima de 75 anos está imunizada e que na faixa de 70 a 74 anos, quase 99% do público-alvo também já recebeu as 2 doses da vacina. E com um maior número de pessoas já vacinadas, quase 1 milhão de servidores do Distrito Federal que estavam em home office devem voltar ao trabalho. A medida foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. Para os grupos de idosos e pessoas com comorbidades, o retorno deve ser feito 15 dias depois que o servidor recebeu a 2ª dose da vacina ou a dose única. Para todos os outros grupos, o retorno é imediato após a 2ª dose. Mas continua havendo exceções. Servidoras gestantes e servidores que tenham apresentado qualquer reação à vacina continuam trabalhando de casa. Esse controle mais específico deve ser feito pelo chefe imediato do servidor. E muito bem, a pandemia fez aumentar a preocupação das pessoas com um tema que costuma ser evitado, né? Morte e testamento, que é aquele documento que ajuda a organizar a partilha de bens na hora de uma despedida. E que inclusive já tem uma versão online. Aqui no Distrito Federal, a emissão de testamentos bateu recorde histórico para um período de 5 meses. Foram registrados 500 testamentos entre janeiro e maio. A pandemia afetou o modo de vida no mundo todo. Aqui no DF, já são mais de 9.000 mortes por Covid-19 e muita gente mudou o jeito de viver. Medo do futuro, que virou cuidado, mudou hábitos e refletiu aqui, nos cartórios. O número de testamentos no DF entre janeiro e maio deste ano aumentou 64%. Em 2020, foram 292 testamentos. Neste ano, até maio, já foram 480 testamentos registrados. Em todo o Brasil, esse aumento foi de 130%. Muita gente não estava preparada. E ficaram com medo da morte porque viram pessoas próximas ir embora, pessoas próximas da família ficando doentes e acamadas. E veio numa questão social também, porque a questão econômica no país é muito grave.
o maior impacto que a pandemia deixou na sociedade é o impacto social. Essa nova forma de vida fez também com que fosse preciso adaptar serviços a essa realidade. Tudo tem de ser mais rápido, se possível, à distância. Por isso, até a forma de registrar testamentos mudou. Agora, é possível que a pessoa faça o testamento a próprio punho, sem a presença de testemunhas. Outra novidade é o testamento online. Basta entrar em contato com o tabelião de notas, agendar a videoconferência e registrar o testamento. Lembrando que ele pode ser revogado a qualquer momento antes da morte daquele que o elaborou e que também ele passa por um controle do judiciário no que se refere à sua legalidade. O testamento, ele será sim objeto, seja o privado ou público, ele será sim objeto de uma ação homologatória de testamento quando ele tiver que ser executado, a fim de se garanta que aquele documento, aquele instrumento está revestido de todas as suas condições de validade. Uma ação simples, mas que representa uma segurança a mais para pessoas como o seu Narciso, que aos 65 anos decidiu passar para o papel o que deseja sobre a partilha dos seus bens. Eu achei muito prático e necessário, porque o tabelião me deu muita segurança para fazer o testamento. Tanto é que ele me deixou sozinho com ele e perguntou se era isso mesmo que eu queria. E eu tinha levado 2 testemunhas. Há um tabu muito forte de falar sobre testamento. É como se você tivesse chamando a morte, né? Ou antevendo uma briga entre os herdeiros ou entre os sucessores. Enfim, isso não é verdade. O testamento, ele é um método muito eficaz para você melhor direcionar a sucessão dos seus bens quando você tem vontade que isso aconteça. Ter feito o testamento me deixou mais seguro contra qualquer coisa que possa acontecer comigo. A gente volta já, mas antes a previsão do tempo. O dia segue com céu claro, temperatura nesse momento 19 graus e a umidade relativa do ar está em 65%. O SBT Brasília volta em instantes. Estamos de volta com Copa América. Futebol no SBT, a nova tradição do brasileiro, e nesta sexta-feira, Brasil e Chile decidem uma vaga nas semifinais da Copa América, partida que você acompanha só aqui no SBT. O técnico Tite vai mexer no time pela 5ª vez nesta competição. Ajeita a máscara, Tite, que vai começar. Chegou a hora do mata-mata. Casemiro aponta o caminho. O destino final é o Maracanã no dia 10. Mas a primeira parada é nesta sexta contra o Chile, no estádio Newton Santos. Um adversário pesado. Um bicampeão da Copa América contra o último campeão. Então tem uma grandeza do jogo que ela é muito maior. A fase dos chilenos nem é tão boa assim. 7º lugar nas eliminatórias, classificado na última vaga do Grupo A da Copa América. Mas, mesmo caindo pelas tabelas, eles conseguiram empatar com a Argentina e o Uruguai. Agora a bola está com o Brasil. Não foi à toa que conquistaram 2 Copa América seguidas. Esse grupo é um grupo que sabe jogar esse tipo de jogo, independente do momento que eles atravessam. A escalação não foi divulgada. Tite, como de costume, manteve o treino tático fechado na véspera do jogo. Apenas o aquecimento foi mostrado e pelo menos uma dúvida deu para tirar. Renan Lodge treinou normalmente, enquanto Alexandro, com um desconforto na coxa, fez mais um dia de fisioterapia. Então, a lateral esquerda parece resolvida. E no gol já está decidido. Ederson ganha mais uma chance. E o rodízio entre ele, Alisson e o Everton continua. O lado bom é que a seleção está muito bem servida de goleiros. Isso é uma boa dor de cabeça para o Tite. O lado ruim é que é só um que joga. O importante é avançar. Na base da técnica ou da luta, o Brasil não quer parar por aqui.
Olha, e a disputa por uma vaga na semifinal entre Uruguai e Colômbia no sábado, essa deve atrair a atenção da maior torcida do Brasil e também do Distrito Federal. É que a partida no estádio Mané Garrincha, em Brasília, tem um duelo entre jogadores bem conhecidos dos flamenguistas. Nenhuma nuvem no horizonte de uruguaios e colombianos até o palco do confronto decisivo. As equipes que chegaram às quartas de final com campanhas diferentes possuem algo em comum. Aqui na capital federal, a disputa é entre seleções, mas a maior torcida do Brasil tem motivos para ficar antenada, porque entre uruguaios e colombianos tem gente que conhece muito bem essa camisa. Arrascaeta. O 10 uruguaio carrega números impressionantes vestindo a 14 do Flamengo. O 8 da Colômbia, Cuéllar, passou 3 temporadas no rubro-negro, mas não virou ídolo. Em 2017 foi treinado por Reinaldo Rueda, que hoje comanda a seleção colombiana. Eu acho que ele aproveitou muito bem a oportunidade que ele teve, com a vitrine que ele teve no Flamengo, para poder depois ir para a seleção do Chile e realizar o sonho dele, que era ser técnico da seleção da Colômbia. Fernando passou para o filho, Felipe, o amor que herdou pelo Flamengo. Os dois já escolheram para quem vão torcer. Tem o Suárez do Atlético de Madrid e o Arrascaeta do Flamengo. Conrado, torcedor uruguaio, não conseguiu espiar o treino, mas lembrou que a Celeste tem muitos outros craques. Ponemos Suárez e Cavani e vai ser goleada. Cuéllar sabe disso e falou que é preciso jogar com inteligência, mantendo a posse de bola. O volante entrou em 3 das 4 partidas da Colômbia no torneio. Diante do Brasil, reencontrou os amigos do Flamengo, Everton Ribeiro e Gabigol. Poderá vê-los novamente na final. Isso, claro, se Arrascaeta e companhia permitirem. Obrigado pela companhia, nos vemos 7h20 da noite no Jornal SBT Brasília. Boa tarde para você e até lá. Tchau!